O governo não cedeu o ministério para o MDB, para o PSD, para o União Brasil, meramente porque o Lula achava que teria importância só de ter essas pessoas dentro do governo. Além de mandar uma mensagem para a sociedade da ideia de que a política precisa ser pragmática e ampla, não se pode fechar em bolhas como o Bolsonaro fez, também se busca alianças. E quando você vê, por exemplo, a votação de ontem, o fracasso foi total em relação aos partidos que, em tese, teriam de votar com o governo, entre eles o MDB, o PSD, como a gente já citou aqui, e União Brasil. E o Lula hoje foi, como a gente chama aqui no Nordeste, chamar na chincha esses ministros, né, e esses membros do MDB, do União Brasil e do PSD e mandar real. Claramente, vocês acham que a gente do governo, nós somos otários, a gente está dando o ministério para vocês, porque a gente sabe que o momento é complicado, mas também não está essa maravilha para vocês todos, não. E essa MP qual que é a sua expectativa, Carlito? Essa MP do que reestrutura os ministérios? Você acha que o governo agora de manhã, o Lula chamou para uma reunião, né, de emergência com articulação política, com o Rui Costa também, né, Padilha com o Rui Costa, e tem que ser votado hoje, né? Não pode passar, o prazo é dia 1º para voltar, senão volta a estrutura do Bolsonaro com 17 ministérios. Eu acho que vai ser aprovado. Inclusive, eu acredito que essa mensagem do Lira ontem foi meio que uma chantagem mais severa, porque, para quem talvez não esteja acompanhando a política e os debates internos, o Lira, ele é inimigo político do Renan Calheiros, aqui no estado de Alagoas, né, vizinho de Sergipe. E uma das exigências do Lira para poder aprovar pautas importantes do governo era que o Lula tirasse o cargo do Renan Filho, que é ministro do governo Lula. E o Lula não cede como o Bolsonaro cedia a tudo que o Lira queria. E aí agora ele está imaginando que vai conseguir pressionar o Lula. Ontem foi a mensagem que o Lira passou ontem foi a seguinte: você está vendo que se eu quiser não aprovar amanhã o MP dos ministérios, eu não aprovo? E aí o Lula agora chamou hoje de manhã os ministros para reunião e aliados políticos, porque a gente precisa rememorar uma coisa importante. O governo não cedeu o ministério para o MDB, para o PSD, para o União Brasil, meramente porque o Lula achava que teria importância só de ter essas pessoas dentro do governo. Além de mandar uma mensagem para a sociedade da ideia de que a política precisa ser pragmática e ampla, não se pode fechar em bolhas como o Bolsonaro fez, também se busca alianças. E quando você vê, por exemplo, a votação de ontem, o fracasso foi total em relação aos partidos que, em tese, teriam de votar com o governo, entre eles o MDB, o PSD, como a gente já citou aqui, e União Brasil. E o Lula hoje foi, como a gente chama aqui no Nordeste, chamar na chincha esses ministros, né, e esses membros do MDB, do União Brasil e do PSD e mandar real. Claramente, vocês acham que a gente do governo, nós somos otários, a gente está dando o ministério para vocês, porque a gente sabe que o momento é complicado, mas também não está essa maravilha para vocês todos, não. E rememorar, mais uma vez, eu vou citar isso aqui várias vezes, Rovaidri, ao povo, que quando a gente viu muita gente votando contra o Bolsonaro em 2022, a gente vinha aqui, eu mesmo participei de várias lives aqui falando, gente, vamos votar em deputados e senadores de esquerda, vamos votar em deputados e senadores de esquerda. Muita gente imaginando que se tirasse o Bolsonaro, tudo estaria resolvido, agora está entendendo a importância de ter um parlamento mais favorável ao presidente da República. Então, quem está aí reclamando que o Lula está dando isso para tal partido, o Lula está dando ministério para aquele partido, ele poderia não dar nada disso se a gente conseguisse ter a maioria do Congresso de esquerda. E a gente precisa fazer esse processo de letramento político da população. É como o Rovai falou ontem, acabei de assistir, Rovai, o seu corte aqui sobre o caso da Janja, né? Que agora é crime, o presidente almoçar com a esposa, não pode. Ele tem, se almoçasse ali com empresários golpistas, absurdo, né? Como era o caso do ex-presidente, né? Que era famoso pelas amantes, talvez fosse algo normal, mas como o presidente, como você citou, com 77 anos de idade, vai almoçar com a primeira-dama, que diferente da Michele, que era um papel figurado, a Janja atua como agente política, mesmo sem ter poder político, com a própria imagem dela, ela já representa muita força. E aí eu vi você falando ontem sobre a questão de alguns meios que se dizem progressistas também atacando a Janja. E eu preciso trazer para essa discussão aqui também o discurso que alguns meios ditos progressistas têm também trazido aí, Rovaidri, em relação a vencemos, estamos ganhando, a esquerda está forte. A gente está em um momento de reestruturação do nosso bloco ideológico.
A gente não está com essa força toda ainda. O primeiro passo foi a derrota do Bolsonaro. Existem outros passos a serem dados. Com certeza. E tem que ser rápido, né? Porque a gente, 2024, tá aí o ano que vem. Quais, né? Isso vale também quais prefeituras, né? A esquerda, o campo progressista vai ter, né? Quais câmaras de vereadores, né, vão ser eleitas aí pelo país, né? Porque a destruição também ocorre, né, no nível local, ali nas cidades, depois, né, nos estados, aí no Congresso Nacional. Rovai, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que a rapadura é mais... doce, mas não é mole, né, Rovai? Não, é doce, mas não é mole, não. É mais complicado o jogo do que as pessoas imaginam. Eu acho que o Lira está fazendo o que ele tem, o que, dentro da lógica do braço de ferro que está armado, ele tem que fazer. Agora, é isso, você vai para uma disputa, você vai ver quem, quando a gente falava no movimento estudantil, quem tem garrafa para vender. Entendeu? Aí, bicho, quantas garrafas você tem aí? Eu tenho tantas, você tem quantas? É a hora do Lula chamar e falar assim, vocês vão ter que mostrar, ministros do União Brasil, que tem garrafa para entregar. Quantos votos vocês vão garantir aqui? Não vai. Reforma ministerial. Eu acho que vai acabar tendo uma reforma ministerial vai cair alguns ministros nos próximos dias. Eu também acho. O que está dado para mim é isso. E quais vocês acham? Eu acho, inclusive, Dri Rovai, que tem 2 ministros que o Lula indicou, que para mim, com todo respeito ao presidente Lula e a própria articulação política, que nesse momento está com o Padilha e com o Rui, né? O Rui é um cara que eu acompanho um trabalho há muito tempo, por ser baiano. Eu moro em Sergipe há 14 anos, mas eu sou baiano. Então acompanho muito a política da Bahia também. Mas a Daniela de Vaguinho, para mim, não era alguém que não teve muito sentido, porque ele não conseguiu resultados que se esperava na região da Baixada Fluminense. E o Juscelino Filho, pelas polêmicas envolvidas com o Juscelino Filho. Para mim, assim, não tem nada agregador. A pasta é para ficar com a União Brasil, então o governo tem de falar, olha, a gente aceita que vocês indiquem qualquer um, menos esses nomes, porque não agregam em nada e trazem um desgaste para o governo. O Alcolumbre, que quem indicou foi o Alcolumbre, pelo que se sabe, o Alcolumbre, por exemplo, está numa guerra terrível com o Renan e vetou o nome do Renan na CPI, porque é aliado do Lira. Então, na prática, você está entregando para o inimigo 2 pastas que não entregam nada. O Alcolumbre é o rei das nomeações da União Brasil. O Alcolumbre tem uma fatia no governo imensa. E o Alcolumbre não entrega nada. Exato.